No agronegócio, as boas práticas são conceitos importantes. Temos, por exemplo, boas práticas agrícolas, boas práticas de gestão ou então de sustentabilidade. Para a pecuária, as boas práticas hídricas ajudam a fazenda a ter mais eficiência no dia a dia. Quando a gente pensa no programa de boas práticas hídricas em produção animal, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer como nós estamos utilizando a água. Não tem como a gente manejar o que a gente não conhece. Infelizmente ainda não é comum nas propriedades rurais nós termos hidrômetros instalados para medir o consumo de água, né? O hidrômetro é um equipamento simples, aquele reloginho muito comum nas cidades brasileiras, mas não tão comum no meio rural. Então um grande desafio é começar a tornar a presença desse equipamento mais comum. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui é um hidrômetro que mede pequenas vazões, como vocês estão vendo um cano aqui de pequena vazão, que tem um custo aproximado de R$ 120 a R$ 150. Então é um equipamento totalmente acessível ao produtor. A partir desse conhecimento, o produtor sabe se está sendo mais ou menos eficiente no uso da água. Se estiver sendo menos, a adoção de boas práticas deve acontecer para melhorar a eficiência. Uma propriedade que não tem um sistema de medição instalado, a gente pode ir na literatura buscar informação, né? E se o produtor passar informações produtivas tipo sistema de produção, tipo de alimentação dos animais, forma de lavagem das instalações e equipamentos, tudo isso são informações importantes. Se aquela propriedade não existe o sistema de medição, a gente tem uma ideia de quanto está sendo consumido. Mas sempre vai ser um dado que não é o dado exato daquela propriedade. Então a situação ideal é ele ter o hidrômetro. Claro que isso é um movimento que vai acontecendo aos poucos, né? Então, e a gente tem que fazer a gestão da água. A gente não pode esperar esse movimento acontecer de forma integral. Para ajudar no cálculo em fazendas sem o hidrômetro, alguns indicadores, como o de litros d'água por vaca em lactação, são utilizados. A partir disso, ações de economia entram em jogo. A correta lavagem do piso de um curral, por exemplo, é uma delas. A gente tem um piso que ele tem uma série de rachaduras, ranhuras. Isso faz com que o operador que faça a lavagem, ele vai naquela rachadura, naquela ranhura, tentando tirar um resíduo que está acumulado ali. Isso certamente vai fazer ele gastar mais água, né? Então a simples manutenção do piso da sala de ordenha num estado ideal, né, liso, que tipo não tem rachaduras e ranhuras, já simboliza uma economia de água. Uma outra boa prática seria fazer a lavagem desse piso com água com pressão. Porque muita gente pode usar aquela borrachinha de borracha, aquela mangueira de borracha, sem pressão, e a gente quer retirar ali uma quantidade de esterco que tem 2,5 kg, 3 kg até de esterco ali, né? Com uma água com baixa pressão, você vai ficar praticamente empurrando aquilo por minutos. Isso significa gasto de água. Se você usa água com pressão, isso vai ser muito mais rápido de ser feito e significa menor consumo de água. O uso de bebedouros também tem importância na eficiência hídrica, já que é responsável por fornecer água em quantidade e qualidade para os animais. Para a gente ter certeza que nós estamos fornecendo a quantidade correta, o primeiro passo já é o bom dimensionamento desse bebedouro. Quantos animais vão estar acessando esse bebedouro, então ele tem que ter o tamanho ideal, né, e reservar o volume ideal para que todos esses animais possam acessar o bebedouro sem desconforto, sem brigas entre eles, né? Porque em qualquer rebanho leiteiro existe uma hierarquia social, existem animais dominantes e dominados, e por exemplo, se a gente coloca um bebedouro que restringe o acesso, o animal dominado não vai chegar ao bebedouro porque o animal dominante vai cercar esse bebedouro. Vacas que têm média de 20 litros de leite por dia bebem 65 litros de água. No pico de lactação, se ela chegar a 40 litros de leite, pode beber até 120 litros de água por dia. Isso mostra a relação direta que há entre água em quantidade e qualidade e produção de leite em quantidade e qualidade. O bebedouro ele tem diversos materiais. Aqui vocês estão vendo um bebedouro de borracha, mas a gente que roda propriedades leiteiras, você vai vir desde antigamente aquela velha banheira que virou um bebedouro e que ainda existe, é eficiente,
E existem bebedouros que você pode comprar, como esse, bebedouros de metais, de plástico. Não existe o melhor é aquele que oferta água em quantidade e qualidade. Por ser um sistema exposto a fatores como chuva, sol e folhas de árvores, a manutenção dos bebedouros é uma boa prática necessária. O recomendável é que isso seja feito no mínimo 2 vezes por semana. É claro que isso vai ter que entrar na rotina de uma propriedade. Uma propriedade que tem mais oferta de mão de obra é mais fácil acontecer. Uma propriedade que é mais limitada, isso é mais difícil. Mas o bebedouro tem que ser limpo. É obrigatório isso, porque isso é garantia de oferta de água com qualidade. Para evitar que falte água, principalmente no período da seca, o produtor tem que ter algum plano B na manga. Uma dessas opções é o sistema de cisterna. Aqui, ó, a chuva vai cair nesta calha e ela vai trazer a água diretamente para os canos. Esse cano corre e chega aqui até a cisterna. Essa cisterna tem capacidade de 10 mil litros de água. Existem vários tipos de cisternas, né, que o produtor pode adquirir. Desde cisternas como caixa d'água, cisternas que são escavadas, que daí você escava o solo, aplica uma lona para impermeabilizar. Quando você escava, ela pode ser coberta ou não coberta, depende do uso que você vai fazer dessa água. Existem cisternas também que são balões, que você enche de água e deixa ele na superfície do solo. Então não existe um modelo ideal. Existe aquele que mais se adequa à condição da propriedade, à situação financeira do produtor. Por ser uma fonte alternativa, ela oferece diferentes tipos de uso aos pecuaristas. Nós temos basicamente usos nobres, que seria consumo humano, consumo animal. Quando a gente fala em atividade leiteira, também um uso nobre é a lavagem do tanque de leite, porque ali vai ter contato com o produto, né? E usos não nobres, como é a lavagem de piso, uma irrigação, uma lavagem de um balde, né? Ou coisas semelhantes. Se o produtor desejar dar uso nobre à água da cisterna, obrigatoriamente ele tem que avaliar a qualidade para ver se está devidamente adequada. Existe um padrão de qualidade de consumo de água animal, existe um padrão de qualidade de consumo de água humano. Então, se eu avalio a qualidade e a cisterna se mostra apta àquele uso, tudo bem, eu posso usar. Se ela não se mostra apta àquele uso, eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento para adequar aquele uso. Em termos ambientais, a cisterna é sempre bem-vinda, mesmo numa propriedade com oferta hídrica, devido à substituição de parte da água captada. Já economicamente falando, cada produtor deve avaliar sua situação e possibilidade de investimento. Muitas vezes, numa propriedade onde existe abundância hídrica, se a gente fizer a conta na ponta do lápis, talvez a cisterna não se torne viável. Né? Porque eu não tenho escassez hídrica, eu tenho muita oferta de água na minha propriedade. Então ela é muito mais, em termos de viabilidade econômica, ela se mostra muito mais viável para propriedades onde eu já tenho um problema de falta de água e que esse problema de falta de água me leva a comprar água. Né? Então hoje, se a gente pegar uma realidade muito recente do país, o sul, né, do Brasil, que está agora saindo de uma seca muito extrema e que foi muito comum lá durante esse período, produtores comprando caminhões-pipa para dessedentar os animais iam morrer, né, de sede. Isso tem um custo muito alto, comprar essa água. Então, num ambiente desse, a cisterna se torna viável economicamente, você paga a cisterna de forma muito rápida. Além de tudo isso, como nada na vida é para sempre, uma propriedade que hoje tem água em abundância, em algum momento futuro, pode sofrer com a escassez. Com água na cisterna, o pecuarista tem mais segurança para o seu trabalho.